Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja ótimo. Aqui é a professora Érica para uma nova videoaula e o tema de hoje é divisão de decimais. Vamos dar continuidade ao capítulo sobre os números decimais. E hoje vamos falar sobre a divisão desses números. Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Ficar mais fácil a compreensão da divisão dos números decimais, vamos começar com um exemplo. A loja Preço Bom está vendendo um televisor de 43 polegadas por R$ 1.395,90. Paulo deseja comprar esse televisor e quer pagá-lo em 10 vezes sem juros. Então, preste atenção nas informações do nosso exemplo. O senhor Paulo, ele quer comprar uma televisão. Essa televisão custa R$ 1.395,90. Ele quer pagar esse valor em 10 parcelas, sem juros. Então, ele quer dividir esse valor em 10 vezes, ok? Qual o valor das parcelas de Paulo irá pagar? Então, muita calma nessa hora. Aqui eu tenho o valor total da compra, R$ 1.395,90, e ele quer pagar esse valor em 10 vezes. Então, eu vou dividir esse valor em 10 vezes. A divisão pode ser feita de 3 formas. Vamos ver as 3 formas que ela pode ser feita. Lembrando, é uma divisão de números decimais, né? Eu tenho aqui vírgula. Então, é uma divisão com número com vírgula. Vamos ver a primeira forma de realizar essa divisão. A primeira forma é deslocando a vírgula para a esquerda tantas casas quanto forem os zeros da potência de 10. Então, preste atenção. Eu tenho R$ 1.395,90 dividido por 10, ok? Quando eu estou dividindo por 10, a minha vírgula anda para a esquerda do número. Quando eu estou multiplicando por 10, ela anda à direita. Isso a gente já viu lá na parte de multiplicação de números decimais. Aqui na divisão, quando eu divido por 10, por 100 ou por 1000, a minha vírgula ela anda à direita do meu número. Sendo que, se for 10, eu tenho quantos zeros? Um zero. Então, a vírgula vai andar uma vez. Se eu dividir por 100, eu tenho quantos zeros? 2 zeros. Como eu tenho 2 zeros, a vírgula anda 2 casas. Se for dividido por 1000, tia, dividido por 1000, eu tenho 3 zeros. Se eu tenho 3 zeros, a vírgula vai andar 3 casas. Dependendo da quantidade de zeros, a vírgula vai andar, ok? Um zero anda uma vez, 2 zeros anda 2 vezes, 3 zeros anda 3 vezes. Lembrando, se é uma divisão, ela vai andar à esquerda do número. Se for multiplicação, ela vai andar à direita do número. Preste atenção, meu jovem. Se você tiver uma divisão de potência de 10, a vírgula vai para a frente, para a esquerda. Isso vai depender da quantidade de zeros. Agora, se você tem multiplicação, a vírgula vai para a direita, dependendo da quantidade de zeros, ok? Então, divisão, a vírgula vai para a esquerda, lembrando que vai depender da quantidade de zeros. Como aqui eu tenho um zero, a vírgula vai andar
uma casa. Isso significa o quê? Que a parcela de seu Paulo vai ser R$ 139,59, ok? Então, ele vai pagar por mês, durante 10 meses, R$ 139,59. Como a gente não dá 59 centavos, ele vai pagar R$ 139,60. Isso por quanto tempo? Por 10 meses, para assim ele poder pagar a televisão dele, ok? Então, primeiro tipo de divisão, né? Divisão por potência de 10. Isso significa que eu posso ter 10, 100, 1000, 10.000. A vírgula, ela anda à esquerda do número, dependendo da quantidade de zeros aqui, ok? Da minha potência de 10. Então, vamos ver as outras possíveis formas de realizar divisão por números decimais, com números decimais. Então, vamos lá. Transformando em fração decimal. Então, eu tenho aqui o mesmo valor, né? 1.395,90 centavos, dividido por 10. Só que agora, no lugar de eu fazer a vírgula andar, eu vou transformar o número decimal em uma fração decimal. Lembrando, para transformar de número decimal para fração decimal, eu vou repetir o número sem a vírgula, vou repetir o número sem a vírgula. Isso vai ser aonde? No numerador. O denominador eu vou colocar 1 e vou colocar zeros. Quantos zeros eu vou colocar? Vai depender de quantos números eu tenho depois da vírgula. Como aqui eu tenho 2 números depois da vírgula, eu vou colocar 2 zeros. Mais uma vez, eu estou transformando de número decimal para uma fração decimal. Como é que eu faço? Eu repito o meu número sem a vírgula no numerador. O denominador da minha fração, eu vou colocar 1 e vou acrescentar zeros. Quantos zeros eu vou acrescentar? Vai depender de quantos números eu tenho depois da vírgula. Nesse exemplo, eu tenho 2 números depois da vírgula. Como eu tenho 2 números depois da vírgula, eu vou acrescentar 2 zeros, dividido por 10. E aí eu tenho que lembrar como é que divide uma fração decimal com o número inteiro, o número natural. Eu vou repetir, né, a minha fração, trocar o sinal de dividir pelo sinal de multiplicar e vou inverter a posição do meu número natural. Lembrando, todo número natural é dividido por 1. Se eu vou inverter, eu vou colocar o quê? Esse número 1 que estaria no denominador no lugar do numerador, e o número 10 que está no lugar do numerador, ele vai para o número 10. Inverter, gente, é como se fosse colocar de cabeça para baixo. O 1 que estava embaixo vai para cima, o 10 que estava em cima vai para baixo, como ficou aqui. Lembrando, eu estou transformando, né, essa inversão, porque eu estou dividindo uma fração decimal por um número natural. Quando eu divido uma fração decimal por um número natural, eu repito a fração, ok? Troco o sinal de dividir pelo sinal de multiplicar e inverto o número natural. Agora, eu vou fazer o quê? Multiplicação de frações, ok? Na multiplicação de frações, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Isso a gente já estudou. Se você está tendo dificuldade nessa parte, procure o vídeo sobre multiplicação de frações, ok? Que está lá no site da escola.
Tem vários vídeos, vocês podem rever, ver quantas vezes foram necessários para vocês. Então, vamos lá. Multiplicação de frações. Eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. 139.590 vezes 1, 139.590. 100 vezes 10, 1000, né? Então, vai ficar 139.590 milésimos. Lembra, se eu estou dividindo uma fração, nada mais é do que uma divisão. Lembra de todas aquelas pequenas informações são necessárias, tá? Uma fração nada mais é do que uma divisão, onde eu vou estar dividindo o numerador pelo denominador. Quando eu tenho, né, essa divisão, eu observo que eu estou dividindo 139.590 por 1000. Então, o que eu vou fazer? 1000 é uma potência de 10. Lembra lá do item A que a gente viu como é que divide? A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Eu tenho que olhar quem? A posição da minha vírgula. Tia, eu não tô vendo vírgula. A vírgula, gente, vou contar um segredo para vocês, tá? Conta para ninguém não, tá? Conta só pro coleguinha da sala. Todo número inteiro, ele também tem vírgula. A gente não vê a vírgula, mas tem. A vírgula fica no último número. Ela fica aqui escondidinha. Você não vê a vírgula, mas ela tá aí. Ela fica aqui escondidinha para ninguém ver ela. Então, se eu estou dividindo por 1000, significa que essa vírgula que está bem aqui escondida vai andar quantas casas? 3 casas. Tia, por que ela vai andar 3 casas? Porque eu tenho 3 zeros. Se eu tenho 3 zeros, isso significa que a vírgula vai andar 3 casas. Então, vamos lá, ela está bem aqui, ó, escondidinha. 1, 2, 3. Então, vai ficar 139,590. Ou, né, já que eu estou falando de dinheiro, R$ 139,59. Ok? Gente, ó, informações, grave aí no livro, anote onde você puder para não esquecer. Que é o quê? Se eu tenho, né, uma divisão de uma fração com um número natural, eu repito a fração, troco o sinal de dividir pelo sinal de multiplicar, inverto o número natural, né? Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Tia, mas não tem nenhum número aqui de baixo, não. Subentende que tem o número 1. Todo número natural fica subentendido que é dividido por 1. A gente não vê, mas está lá. Ok? Por isso que ficou aqui 1/10. Aí, multiplicação de frações. Na multiplicação de fração, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Ok? Agora que eu tenho uma minha fração, eu tenho que lembrar, anote aí de rosa, choque, choque, choque. Toda fração é uma divisão. Toda fração é uma divisão, onde eu vou dividir o numerador pelo denominador. Gente, todo número inteiro, todo número natural, ele tem uma vírgula, né? A vírgula a gente não vê, mas fica subentendida que se encontra no último número, ok? No último número tem uma vírgula. Como eu estou dividindo por 1000, eu vou lembrar da regrinha que eu usei lá no começo, né? Lá no item A, do tipo de divisão, né? A vírgula, ela, quando é uma divisão, ela anda à esquerda do número e ela vai andar quantas casas
eu tiver em relação à quantidade de zeros. Aqui eu tenho 3 zeros, então a vírgula vai andar 3 casas. Gente, como é que eu vou saber quantas casas a vírgula anda? Olhando pela quantidade de zeros. Como eu tenho 3 zeros, a vírgula anda 3 casas. 1, 2, 3. Viu? Ficou o mesmo valor do que o item A. Vamos continuando vendo outra forma de realizar uma divisão com números decimais. A vírgula se desloca 3 casas decimais. Então, vamos lá. Através do algoritmo da divisão. Então, eu tenho aqui, né, 1.395,90 centavos dividido por 10. Eu estou dividindo pelo mesmo valor para vocês comparar as formas de divisão, né? Qual a forma que você acha mais fácil, qual é a forma que você quer empregar, né? Eu tenho 3 formas e você escolhe a forma que você acha mais adequada para você, tá? E também vai depender da questão. Então, através do algoritmo da divisão. Primeiro, eu tenho aqui, né, a minha divisão, e aí a primeira coisa que eu vou fazer é igualar as casas decimais, ou seja, aqui eu tenho 2 casas decimais, aqui eu também vou ter que ter 2 casas decimais. O que é que eu tenho que lembrar? Que todo número inteiro, ele tem uma vírgula. A vírgula a gente não vê, mas subentende que ela está bem aqui, ok? No último número. Então, vou acrescentar 2 zeros. Por que eu vou estar acrescentando 2 zeros? Para igualar as casas decimais. Como aqui eu tenho 2 zeros, eu coloquei 2 zeros para igualar as casas decimais. Segundo passo, eliminar as vírgulas. Então, eu tiro as vírgulas. Tirei as vírgulas. Ó, agora eu fiquei com 139.590 dividido por 1.000. Lembrando, eu fiz o quê? Tirei a vírgula. Depois que eu tirei a vírgula, agora eu vou efetuar a divisão normalmente. Ok? Aqui eu tenho a minha divisão. Eu botei o número 1, né? 1 vezes 1.000, 1.000. Aí 1.000 menos 1.395 fica 395, abaixo 9. A divisãozinha básica que você já aprendeu e já cansou de fazer, né? Bom, até agora a gente viu divisão de um número decimal com um número inteiro. Vamos ver agora as formas de dividir 2 números decimais, ou seja, ambos os números vão apresentar vírgula. Vamos ver as formas. A primeira forma é transformando em fração. Exemplo, eu tenho um número 1,8 dividido por 0,05. Uma forma de dividir esses 2 números decimais é transformando eles em fração, ok? Lembrando, como é que eu transformo de um número decimal para uma fração? Eu repito o número, né, os números, sem a vírgula, e isso vai ficar na posição do numerador. Coloco o tracinho, acrescento 1 no denominador e vou acrescentar 0. Quantos zeros eu vou colocar? Vai depender de quantas casas decimais eu tenho. Como nesse número aqui eu tenho apenas uma casa decimal, lembrando, as casas decimais ficam depois da vírgula. Antes da vírgula é a parte inteira. Como eu tenho apenas uma casa decimal, eu acrescento apenas um zero. Coloquei aqui o sinal de dividir e vamos para o segundo número decimal. No segundo número decimal, vou transformá-lo para uma fração. Regra, repito o número sem a vírgula. Nesse caso, eu esqueço os 2 zeros que tem na frente do 5, coloco apenas o 5, coloco o tracinho da fração,
acrescento 1 e agora eu vou acrescentar zeros. Quantos zeros eu vou acrescentar? 2. Por que 2? Porque eu tenho dois números após a vírgula. Eu tenho duas casas decimais. Lembrando, a quantidade de zeros que eu vou colocar no denominador vai depender de quantas casas decimais eu tenho no meu número decimal. Como aqui eu tenho duas casas decimais, eu coloquei 2 zeros. Aqui eu tenho uma casa decimal, eu coloquei um zero. Agora, se vocês observarem, nós temos o quê? Uma divisão de frações. Na divisão de fração, por regra, eu tenho o quê? Eu repito a primeira fração, troco o sinal de dividir pelo sinal de multiplicar e inverto a segunda fração. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Quem está no numerador vai para a posição do denominador, quem está na posição do denominador vai para o numerador, ok? Lembrando mais uma vez, uma divisão de frações. Repita a primeira fração, troca o sinal de dividir pelo sinal de multiplicar e inverta a segunda fração. Por isso que ficou 100 quintos. Antes era 5 centésimos, ficou 100 quintos. Ok? Agora, eu tenho uma multiplicação de frações. Na multiplicação de fração, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. 18 vezes 100 fica 1.800. 10 vezes 5 fica 50. Então, fica 1.800 dividido por 50. Toda fração é uma divisão. Então, eu vou realizar essa divisão normalmente. Se você quiser, você já pode até cancelar esse zero com esse zero e dividir apenas 180 por 5, ok? Se você fizer essa divisão, vai dar uma divisão exata, que vai me dar o valor de 36. 180 dividido por 5 é igual a 36. Se você não quiser cortar aqui esse zero com esse zero, você faz a divisão de 1.800 dividido por 50, que também vai dar 36. Vamos ver aqui outro exemplo para ficar mais claro ainda. Então, aqui eu tenho uma divisão de números decimais, no qual os dois, né, são números decimais. Utilizando essa forma de dividir, eu vou transformar os dois números decimais em frações. Lembrando, como é que eu transformo um número decimal em uma fração? Eu repito os dois números, que aqui no caso tem dois números, sem a vírgula. Isso vai ficar na posição do numerador. Coloco o tracinho, acrescento 1 e vou acrescentar zeros. O zero vai depender das casas decimais. Como aqui eu tenho apenas uma casa decimal, eu acrescento apenas um zero. Dividido, né? Tu coloco o sinal de divisão por aqui. Esse número decimal vou transformar para fração. Vou repetir os números sem a vírgula, então vai ficar 12. Coloco o tracinho de divisão, acrescento 1 e vou acrescentar 0. Quantos zeros eu vou acrescentar? Um zero. Por quê? Porque eu tenho apenas uma casa decimal. Eu tenho apenas um número depois da vírgula. Lembrando, a quantidade de zero vai depender das casas decimais. Como aqui eu tenho uma casa decimal, eu acrescentei apenas um zero. Agora, se vocês observarem, eu tenho uma divisão de frações. Em uma divisão de fração, por regra, eu repito a primeira fração, troco o sinal de dividir pelo sinal de multiplicar e inverto a segunda fração. O que é inverter? É como se eu colocasse de cabeça para baixo.
o numerador vai para a posição do denominador e o denominador vai para a posição do numerador. Antes era 12 décimos, passou a ser 10 dozeavos, ok? Agora que eu tenho uma multiplicação de frações, eu vou lembrar da regra de multiplicação das frações. Na multiplicação das frações, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Gente, vocês têm que observar que tudo que a gente estudou até agora está sendo utilizado. Quem não prestou muita atenção ou quem foi empurrando com a barriga, reveja os vídeos. Até mesmo se você não está lembrando, reveja os vídeos dessa parte de fração, porque você vai utilizar, é muito importante, ok? Multiplicação de fração, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. 24 vezes 10 dá 240, 10 vezes 12 dá 120, ok? Agora, o que é que eu tenho? Eu tenho uma fração, e uma fração nada mais é do que uma divisão. Aqui eu posso cancelar, ó, 0 com 0. Cortando 0 com 0, eu tenho 24 dividido por 12. Quanto é 24 dividido por 12? 2, não é? Tia, não sei fazer de cabeça, não. Pode fazer no lapisinho, não tem problema não, tá? 24 dividido por 12, 2. Tia, se eu não quisesse ter cortado esse 0 com esse 0, você fazer a divisão, 240 dividido por 120, que dá 2. Então, vamos ver outras formas de realizar divisões de dois números decimais. Agora, nessa outra forma, vamos resolver através do algarismo da divisão. A primeira etapa é igualar as casas decimais. Eu vou utilizar o mesmo exemplo do item A, ok? 1,80 dividido por 0,05. Mas se você lembra bem, lá era 1,8. Aqui eu acrescentei um zero para quê? Para igualar as casas decimais. Agora, se vocês observarem, aqui eu tenho duas casas decimais e aqui eu tenho duas casas decimais. Após igualar as casas decimais, eu vou eliminar a vírgula, ok? Então, primeiro passo, igualei as casas decimais. Deixei todo mundo com a mesma quantidade de casas decimais. Aqui eu tenho duas casas decimais, aqui eu tenho duas casas decimais. Após igualar as casas decimais, eu eliminei a vírgula. Deixei a vírgula para lá. Agora, com o número inteiro, né, sem a vírgula, eu vou efetuar a divisão normalmente. Eu vou efetuar a divisão. 180 dividido por 5 é igual a 36. E é uma divisão exata, né? Ok, beleza? Fácil, né? Vamos continuando. Observaçãozinha antes de continuarmos. Quando os dois números têm a mesma quantidade de casas decimais, teremos apenas que eliminar as vírgulas, ok? Se os dois números já vierem com a mesma quantidade de casas decimais, eu elimino a vírgula e faço a divisão normalmente, beleza? Então, vamos continuando. Vamos ver aqui outro exemplo, para ficar mais claro para vocês observarem. Aqui eu tenho a divisão de 3,675 dividido por 1,5. A primeira coisa que a gente pode observar de cara é que é uma divisão entre números decimais, né? Números que apresentam vírgula. A segunda observação que a gente pode observar de cara é a quantidade de casas decimais. O primeiro número, ele apresenta 3 casas decimais. O segundo número apresenta apenas uma casa decimal. E como a gente está levando em consideração as casas decimais nessa forma de divisão de números decimais, eu vou para o meu primeiro passo.
qual é o meu primeiro passo? Igualar as casas decimais. Ou seja, a quantidade de casas decimais que eu tenho no primeiro número tem que ser igual ao do segundo número. Como aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 1, eu vou acrescentar 2 zeros no segundo número. Dessa forma, agora eu tenho 3 casas decimais no primeiro número e eu tenho 3 casas decimais no segundo número. Lembrando, para igualar as casas decimais, eu vou acrescentar zeros, de forma que eu fique com a mesma quantidade de casas decimais. Lembrando, quando eu adiciono zeros à direita do número, eu não vou mudar a sua quantidade, eu vou estar mudando apenas a quantidade de casas decimais, mas o valor daquele número não é modificado, ele nem aumenta e nem diminui, beleza? Então, qual é o meu primeiro passo? Igualar as casas decimais. Agora, se vocês observarem bem, a quantidade de casas decimais está igual. O primeiro número apresenta 3 casas decimais e o segundo apresenta 3 casas decimais. Agora que a quantidade de casas decimais está igual, eu vou para o meu segundo passo. O segundo passo é eliminar a vírgula. Eu vou retirar a vírgula dos meus números decimais. Após retirar a vírgula, eu vou para o meu terceiro passo. O meu terceiro passo é efetuar a divisão. Então, bem nesse espaço aqui, eu vou realizar esta divisão. Ok, peguei a minha caneta, vamos realizar aqui a divisão. Eu vou dividir 3.600 e... Ai, meu Deus, tá feio. 75 dividido por 1.500. Qual o número que multiplicado por 1.500 chegue perto de 3.675? 2, né? Porque 2 vezes 1.500 é 3.000. Então, coloco 2, coloco 3.000 aqui, né? Gente, desculpa, mas é porque é um pouco ruim de escrever por aqui. Vamos fazer a subtração de 3.675 por 3.000. 5 menos 0, 5, né? 7 menos 0, 7. 6 menos 0, 6. 3 menos 3, 0. Agora, muita calma nessa hora. Aqui eu tenho o número 675. 675, ele é menor que 1.500, né? Então, normalmente, eu pararia a minha conta aqui. Por que eu pararia a minha conta? Porque eu não posso dividir 675 por 1.500. Mas estamos aprendendo divisão dos números decimais. Quando o meu número aqui, ó, ele é... Deixa eu botar aqui no... Meu número aqui é menor que esse, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acrescentar uma vírgula aqui e acrescentar 0 ao número. Vamos lá? Ok, vamos lá. Vou colocar uma vírgula aqui. Após colocar a vírgula aqui, eu vou acrescentar 0 ao meu número. Eu vou acrescentar apenas um 0, ok? Coloquei a vírgula lá, acrescentei um 0. Agora, eu vou continuar a minha divisão. Por que eu vou continuar a minha divisão? Porque 6.750 é maior que 1.500. Então, um número que multiplicado por 1.500 chegue perto de 6.750 é o, deixa eu ver, pensar aqui,
por 4 dá 6.000. Então, por 5 vai passar. Então, por 4, né? Por 4. 4 vezes 1.500 dá 6.000. Então, vou colocar aqui 6.000. Gente, a letra da tia tá horrível, mas é porque é muito difícil aqui. Não consigo direito, não tenho muita coordenação motora, não. Desculpa aqui, viu, gente? Então, vamos lá. Eita, que agora que ficou feio mesmo, mas tudo bem. Dá pra entender, né? 0 menos 0, 0. 5 menos 0, 5. 7 menos 0, 7. Opa. 6 menos 6, 0. Agora o que vocês podem observar que eu tenho novamente um número que ele é menor que esse aqui, né? Que é muito fácil, eu já sei. Coloco uma vírgula aqui e acrescento 0. Não faça isso com a tia, não. Não mate ela do coração desse jeito, não. Eu gosto de você, porque se você vai fazer isso comigo. Quando, ó, eu já coloquei a vírgula e o meu número aqui, ó, ainda é menor do que esse, eu vou fazer o quê? Acrescentar 0. Tia, preciso me preocupar em botar a vírgula aqui? Não, porque você já colocou a vírgula. Como você já tinha colocado, você pode baixar um 0 sem problema nenhum. Porque se o número ainda continuar menor, aí você vai ter que acrescentar um 0 também aqui, ok? Ó, aqui nessa região. Mas isso é só se o número continuar menor. Como aqui, ó, depois que eu acrescentei 0, o número já ficou maior do que o outro, então eu posso continuar. Qual o número que multiplicado por 1.500 vai dar 7.500? É o número 5, né? 5, opa, peraí. Para apagar essa partinha que eu... Opa, apaguei a vírgula sem querer. Vou botar aqui a vírgula de novo que eu apaguei sem querer, tá? Então, vamos lá. Vou botar aqui o 5. Deixa eu parar aí. Eita, pera. Gente, desculpa aí. Vamos ter paciência. Vamos lá. 5. 5 vezes 1.500 dá 7.500. Cadê? Ah, 7.500 menos 7.500 dá 0. Então, consegui terminar minha divisão. Eita, que tá feia aqui, viu? Mas tá dando pra entender, né? Nossa, gente, preciso fazer treinar mais usando esse negócio aqui desse programa, porque é ruim, viu? Desculpa aí, viu, gente? Então, vamos lá. 3.675 dividido por 1.500 dá 2,45, ok? 3.675 dividido por 1.500 dá 2,45. Terminei? Terminei. Vamos continuar no assunto. Divisão não exata. Em uma divisão não exata, podemos determinar o quociente com quantas casas decimais forem necessários. Quanto mais casas decimais, menor será a margem de erro. Porém, trabalhar com muitas casas decimais se torna um pouco prático. Quando efetuamos a divisão cujo resultado é um número decimal inexato, geralmente calculamos com aproximação de casas decimais. Vamos observar? Aqui eu tenho um número, né? 5,3 dividido por 2,7. Primeiro passo, eliminamos a vírgula, pois os números têm a mesma quantidade de casas decimais. A gente já viu isso. Quando eu tenho a mesma quantidade de casas decimais, eu posso eliminar a vírgula. Então, vai ficar 53 dividido por 27.
Vamos para o segundo passo. Efetuamos pelo algarismo da divisão. Então, vamos observar aqui, né? Esse aqui a tia já trouxe pronto para não precisar fazer aquele que a letrinha da tia não colabora. Então, bora lá. Tenho 53 dividido por 27. Qual o número que multiplicado por 27 chegue perto de 53? O 1, né? Porque se eu fizesse por 2, daria 54. Então, passaria de 53. Então, por 1, que 1 vezes 27 vai dar 27. 53 menos 27 é 26. Boto a 26 é menor que 27? É. Então, eu acrescento a vírgula e coloco o 0 aqui. Aí, eu vou por... Como agora eu tenho um número maior, vou continuar a minha divisão. Qual o número que multiplicado por 27 chegue perto em 260? É o número 9, né? 9 vezes 27 dá 243. 260 menos 243 é 17. Como 17 é menor que 27? Sim. Já coloquei a vírgula? Já. Então, eu posso colocar o zero sem problema nenhum. Agora ficou 170. 170 é maior que 27? É. Posso continuar a minha divisão. Qual o número que multiplicado com 27 chegue próximo de 170? É 6. 6 vezes 27 dá 162. 170 menos 162 é igual a 8. Gente, aqui eu paro minha conta. Por quê? Porque não vai ser possível, até só que vai ficar bem grande. Ela é uma conta inexata. Eu vou continuar a minha divisão e vai acabar dando provavelmente uma dízima periódica, ok? Então, eu posso parar aqui a minha divisão. Então, eu vou estimar essa divisão. Eu posso dizer que 53 dividido por 27 é aproximadamente 1,96, ok? Estou estimando, né? Estou dizendo mais ou menos qual é o valor, mas não é o valor específico, exato, mas é mais ou menos esse valor, o valor aproximado, ok? Em uma divisão inexata, geralmente determinamos quantas casas decimais deve ter o quociente, ok? Então, vamos aqui com praticando para a gente conseguir observar, né? E colocar em prática o que a gente aprendeu. Para quem ainda não conseguiu entender muito bem, né? Pode ser que agora com as questões consiga entender. Então, preste bastante atenção. Eu vou fazer primeiro uma questão da página 187, que é a questão 30. Determine item A metade de 12,65. Se eu estou falando a metade é o quê? É pegar um valor e dividir por 2. Metade de alguma coisa é essa coisa dividida por 2. Então, eu vou pegar 12,65 e dividir por 2. Por que por 2? Porque metade é a divisão, é quando eu pego alguma coisa e divido por 2. Se vocês observarem aqui, eu tenho uma divisão, né, de um número decimal pelo número inteiro. O que que eu vou fazer? Eu vou igualar as casas decimais. Lembrando, todo número inteiro ele apresenta uma vírgula escondida, que ela vai estar bem atrás do último número. Nesse caso, como só tem um número, a vírgula vai estar bem aqui. Se aqui eu tenho duas casas decimais, eu vou acrescentar quantos zeros aqui? 2 zeros, para que dessa forma eu fique com a mesma quantidade de casas decimais. Aqui eu tenho duas casas decimais, aqui eu tenho duas casas decimais. Agora que os dois números apresentam a mesma quantidade de casas decimais, eu vou para o meu segundo passo, que é o quê?
retirar a vírgula. Esqueço da vírgula, apaga a vírgula daqui, apaga a vírgula daqui. Aí, com isso, eu vou ficar agora com 1.265 dividido por 200. Agora que eu já não tenho mais a vírgula, eu vou efetuar a minha divisão, né, normal. Vou fazer aqui do lado para vocês verem. E muita calma nessa hora que eu vou usar a minha caneta. E aí a caneta é aquela letrinha bem bonitinha. Vamos usar aqui a caneta. Eu tenho 1.265 dividido por 200. Opa. Claro que não cabe aqui, né? Dividir por 200. Então, qual o número que multiplicado por 200 chegue perto de 1.265, né? Por 6. Opa, por 6, né? Por 6. Porque 6 vezes 200 dá 1.200. 6 vezes 200 dá 1.200. Ai, peraí, o 2 ficou muito feio esse 2. Mais feio que o habitual, né? Tá aqui, pronto. Acrescenta no 0. Acrescenta no outro 0. 1.265 menos 1.200 vai dar quanto? 65, né? Agora, 65 é menor que 200? É. Então, o que eu tenho que fazer? Acrescentar uma linha maravilhosa, vírgula aqui, e acrescentar um 0 aqui. Agora, esse número está maior que o 200, então eu posso continuar a minha divisão. Qual o número que multiplicado por 200 chegue perto de 650? O 3, né? 3 vezes 200 dá 600, né? 600. Opa! Então, 650 menos 600 dá 50, né? Gente, desculpa, mas a letrinha vai ficar assim, viu? Agora, né, 50 é menor que 200, não é? Mas como eu já coloquei uma vírgula, eu só acrescento 0, ok? Agora, 500 é menor que 200. Qual o número que multiplicado por 200 chegue perto de 500? O 2, né? 2 vezes 200 dá 400. Ui, que... Pera, deixa eu aproveitar para apagar esse risquinho aqui. Pronto. Pronto. 500 menos 400. 500 menos 400 é 100. Opa, pera, deixa eu... Pronto. Então, vai ficar 100. 100 é menor que 200? É, né? Mas como eu já botei uma vírgula lá naquele começo, posso acrescentar 0. E agora eu tenho exatamente um valor que multiplicado por 200 dá 1.000. Qual é ele? É o 5, né? 5 vezes 200, 1.000. 1.000 menos 1.000, 0. Conseguimos terminar a nossa divisão, né? Chegamos com o resto 0. Então, 1.265 dividido por 200 vai dar quanto? Tá? 6,325. Ok? 325. Então, eu também posso dizer que 12,65 dividido por 2 é quanto? 6,325.
225. Beleza? Vamos para outra questão. Bom, galerinha, a gente vai ter que ficar por aqui, né? O vídeo já tá bem grande. Vamos fazer as questões do livro, ler o livro e dúvidas no grupo, tá? Lá no grupo eu vou colocar algumas questões para a gente fazer, para ter certeza que todo mundo compreendeu, porque aqui já tá bem grande no vídeo. Então, até a próxima. Obrigada por assistir. E qualquer dúvida me procure no grupo. Faça as atividades e leia o livro. Beijos e até a próxima aula. Tchau!